Boa tarde a todos. Hoje daremos início a mais uma sessão de hematologia e hemoterapia Dr. Murilo Martins, uma sessão do Hemossi, homenageando um dos nossos grandes médicos de hematologia e hemoterapia de todo o Brasil, o Dr. Murilo Martins. E hoje nós teremos o tema um guia de investigação e manejo das reações transfusionais agudas. É um guideline da Sociedade Britânica de Hematologia e Hemoterapia, e hoje nós temos a honra de termos palestrando o nosso futuro hematologista hemoterapeuta, o Dr. Paulo Henrique Alencar, residente de Hematologia e Hemoterapia do Complexo Hospital Universitário Walter Cantídio. Então, Dr. Paulo, por favor, obrigado pela apresentação e pode ficar com a palavra. Um abraço a todos, estamos aqui assistindo a aula e comentaremos a aula ao final da palestra. Então, como o Dr. Franklin já me apresentou, muito boa tarde, sou Paulo Henrique, sou residente do segundo ano de Hematologia e Hemoterapia aqui do Hospital Universitário Walter Cantídio, e hoje a gente ficou de conversar um pouquinho sobre essa diretriz, né, de investigação e manejo das reações transfusionais agudas. É um tema interessantíssimo, acho que muito prevalente, né, não somente aqui, né, no nosso centro, no Hemossi, mas em todos os hospitais aí que a gente tem contato, tanto médicos que são hospitalistas, equipe de enfermagem, técnico, pessoal do laboratório, então todo mundo, já o que trabalha, né, diretamente com o paciente, enfim, já ouviu falar, né, ou já presenciou o manejo de uma reação transfusional aguda. E aí esse guideline, né, essa diretriz, ela vai nos sistematizar como é que a gente vai abordar essas reações transfusionais, o que é que elas são, e as posteriores investigações e tratamento das mesmas, tá? Então, assim, o objetivo dessa nossa discussão e do artigo em questão é criar um fluxograma para ajudar no reconhecimento das reações transfusionais e no manejo clínico dessas reações, né? Do paciente durante a transfusão e no pós-transfusão, e também discutir possíveis reações que possam ocorrer subsequentes àquela transfusão. Nesse artigo foi feita uma revisão de literatura em janeiro de 2021, foi atualizado em janeiro de 2022, e a relevância é tamanha porque é algo muito, como eu falei, muito prevalente. Mas, assim, o que são reações transfusionais agudas, que em alguns momentos do artigo eu vou chamar de ATRs, né? São aquelas reações que ocorrem dentro de 24 horas após a administração de sangue ou algum hemocomponente, tá? E o espectro dessas reações transfusionais são muito variáveis, né? A gente tem desde episódios febris muito leves, um aumento muito discreto da temperatura, até fenômenos alérgicos mais graves, ameaçadores a vidas, que vão precisar de uma intervenção imediata, tá? Claro que isso são eventos raros, né? Por exemplo, a cada 7.700 transfusões, mais ou menos, a gente tem uma que vai ocorrer reação febril, alérgica, ou levar a hipotensão, e de forma muito mais rara, a reações hemolíticas. E assim, é um assunto tão relevante, por quê? Porque tem muita influência com mortalidade, principalmente no tocante às complicações pulmonares relacionadas à transfusão. No nosso dia a dia, como residente de hematologia, como hospitalista, a gente vê muitos pacientes necessitantes de transfusões, a gente escuta muito pedir transfusão, mas a gente às vezes percebe que as pessoas não têm noção dos riscos atrelados a ela, os possíveis riscos, na verdade, que podem acontecer. Claro que não são eventos comuns, mas são eventos que possíveis de acontecer. E caso aconteçam, podem contribuir no aumento da mortalidade, principalmente as complicações pulmonares. Nossos pacientes são pacientes que muitas vezes já têm outra doença de base, já tem um estado geral comprometido, e quando a gente agrega uma outra comorbidade, né, a gente vai ter um prejuízo aí na sobrevida desse paciente, tá? Normalmente a plaqueta, né, é o hemocomponente mais associado ao surgimento dessas reações, tá? Mas, devido à prevalência, também a gente vê muito com constante de hemácias também, tá? E assim, na verdade,
a causa das reações transfusionais é muito incerta, assim, existem várias teorias, né, que vão tentar identificar fatores que podem ser relacionados, né, a essa transfusão, sejam características de idade, seja aquele paciente já é alérgico, tem uma predisposição a ser mais atópico, desenvolver alergia aos mínimos estímulos, seja uma reação com possíveis leucócitos vindos do doador, né, ou até características físicas do componente, da forma em que foi estocado, enfim. O campo de causas é muito vasto e é muito incerto ainda a gente entender de onde é que vem o porquê dessas reações transfusionais. O fato é que a gente sabe que acontece. Essas reações a gente consegue, principalmente a nível didático, destrinchar elas, cada uma com características específicas, mas no dia a dia a gente às vezes vê que elas podem se superpor, né? Não necessariamente uma sobrecarga volêmica associada à transfusão, né? Ataque, vai vir somente ela, mas pode vir também com a reação alérgica, pode vir com a febre, enfim. Essas reações podem se superpor, mas de nível didático a gente tem as principais reações, sendo a trale, né, que é a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, a sobrecarga volêmica relacionada à transfusão, que é o taco, as reações hemolíticas agudas, as reações anafiláticas, são bastante preocupantes, a gente se preocupa bastante com elas, reações alérgicas mais leves, infecções bacterianas do hemocomponente, né, da bolsa, tá? E como a gente falou lá no início, essas reações, a gente não se preocupa com elas somente durante o evento agudo, né? Existem reações, por exemplo, hemolíticas tardias, que podem acontecer aí durante o decorrer da estadia do paciente na internação, ser apresentado após dias ou semanas, e aí a gente vai precisar monitorar os sintomas e sinais pós-transfusionais. Bem, nosso artigo todo é pautado em sumário de recomendações, né? Claro que eu coloquei a foto mais para ilustrar, mas eu coloquei de uma forma um pouco mais didática para a gente conseguir enxergar melhor. Sempre ele vai colocar o grau de evidência, né? Só lembrando que o nível de evidência 1A é aquela revisão sistemática dos ensaios clínicos controlados, né? 1B é o ensaio clínico controlado e randomizado. 1C, que a gente vai ver bastante no nosso artigo, são resultados terapêuticos, tudo ou nada, né? Enfim, e vários outros, né? 2A estudos de coorte, 2B estudos de coorte, ensaios randomizados de menor qualidade, 2C observação de estudos terapêuticos, estudos ecológicos, enfim, né? Só para a gente mostrar que tudo que a gente está falando aqui é baseado em graus de evidência. E sempre que eu falar, eu vou colocar a recomendação aqui para que a gente tenha uma noção. Claro que a aula fica gravada, vocês vão poder olhar com mais calma exatamente o grau de evidência aí, caso que alguma coisa chame a atenção para vocês, aí ao fim dessa apresentação, tá? Esse fluxograma, como eu disse no início, é sensacional. Ele sistematiza de forma simples o manejo dessas reações transfusionais agudas. Então, o que o paciente vai apresentar, né? Pode apresentar febre, calafrios, taquicardia, hipertensão, hipotensão, rubor, urticária, desconforto respiratório, náusea, dor, né? Enfim. E aí? O que eu tenho que fazer? Se o paciente começa a sentir algum sintoma durante a transfusão, eu vou parar a transfusão, né? E vou pensar, esses sintomas e sinais são ameaçadores à vida? Sim ou não? É importante lembrar que, assim, existem uma situação, isso é muito óbvio na prática, né, assim, mas, assim, é preciso se atentar. Às vezes a gente está tendo um paciente, por exemplo, um cirrótico, está tendo um paciente que está tendo uma fístula, uma fave rota, né, que está tendo uma hemorragia maciça, né, e os sintomas que ele está apresentando são em decorrências do choque hemorrágico, né, e não relacionados à transfusão. Então, assim, se você está vendo um paciente em franco choque hemorrágico, é um sintoma grave, mas, assim, a transfusão é salvador, então a gente não vai parar a transfusão, né, nesse contexto. Em todos os outros contextos, né, qualquer sinal e sintoma que isso possa ser relacionado à transfusão, a gente vai parar a transfusão e vai pensar. São sintomas que ele está apresentando sintomas graves? São sintomas moderados ou são sintomas leves? Sintoma leve, que
principalmente febre, aquela febre louca é 39 graus, eu não tive uma elevação de mais de 2 graus da temperatura basal, eu tive um racho, um período muito discreto, né? A gente vai informar a ocorrência e vai se for um quadro muito discreto, um quadro muito enfim, a gente pode medicar, né? Pode medicar aquele paciente, fazer um tratamento sintomático, continuar a monitorização e continuar a transfusão, tá? Se for aquela coisa realmente muito, 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 muito sutil, tá? Mas claro que mesmo coisa sutil deve ser monitorada, tá? Nos casos mais moderados, né, que é aquele aumento de temperatura mais alto, maior que 39 graus, eu tive uma elevação de mais 2 graus, vou ter sintomas, o paciente não está bem, aquele paciente está mais sintomático, eu posso até fazer uma revisão do histórico médico dele, vou parar a transfusão, né, e fazer tratamento sintomático de acordo aí com a sintomatologia, né. Eu só vou voltar à transfusão, né, se eu tiver uma certeza muito grande do controle da situação, mas na grande maioria dos casos a transfusão ela vai ser suspensa para ser reavaliado o que aconteceu, né? E claro, se em caso de piora dos sintomas, né, aí eu vou reavaliar. Se esse meu paciente está progredindo para uma reação transfuncional grave, né, que eu tenho que parar a transfusão imediatamente, começar uma ressuscitação volêmica, avaliar sinais vitais, fornecer oxigênio, ver pressão, tempo de enchimento capilar, saturação, que aí eu vou acionar de forma bem mais emergencial, na verdade, né, a equipe médica, para poder a gente entender o que está acontecendo. Se está acontecendo uma anafilaxia, uma reação alérgica grave com comprometimento de via aérea, né, que vai demandar a gente fazer medicação de forma imediata, né, algum desconforto respiratório que não está relacionado à anafilaxia, mas está com comprometimento grave do estado geral, né, aquele paciente que está calafrio, febre muito alta, que a gente está suspeitando de contaminação bacteriana, ou talvez até uma reação hemolítica aguda, né? Então, a gente vai, durante aqui a apresentação, discernir todos esses pontos que esse fluxograma traz. Esse fluxograma é importante para a gente sistematizar, a gente colocar na nossa cabeça como é que a gente vai se comportar mediante a uma reação transfusional, já que nem toda reação transfusional é leve e nem toda reação transfusional é grave. Bem, todas as transfusões, como eu falei, devem ser suspensas, a gente deve manter o acesso venoso salinizado, a gente vai checar os detalhes da identificação do paciente do hemocomponente, né, para ver se não houve troca de bolsa, isso aí é algo que nos nossos centros é uma coisa muito difícil de acontecer, mas enfim, por conta das múltiplas checagens que são feitas nos vários momentos, desde a produção até a chegada do hemocomponente aí para o nosso paciente, mas é algo que deve ser feito e deve ser preconizado como uma boa prática, tá? A gente vai inspecionar o hemocomponente quanto à presença de partículas, coloração, que possa sugerir que tenha alguma contaminação bacteriana ou alguma não conformidade de estocagem, né? E se eu descartei aquela causa grave, ameaça da vida, eu vou ter tempo para pensar e eu vou ter tempo para fazer as minhas avaliações padrões, tá? Gente, uma reação grave, aquele quadrinho vermelho ali do fluxograma, né? Eu vou suspender a transfusão e chamar a equipe médica de forma emergencial, né? Em alguns hospitais a gente chama, no caso muito grave, código laranja, código vermelho, né? Enfim. Exceto num caso que tem uma óbvia hemorragia franca, né, que o paciente está, sua estabilidade clínica está acontecendo em decorrência de um choque hemorrágico, a gente vai manter a transfusão, porque a transfusão pode ser salvadora, tá? Como eu já tinha dito, né, se a reação for leve, a gente pode suspender a transfusão, mas viu que a transfusão é muito leve, a gente pode avaliar a manutenção da transfusão e fazer um tratamento direcionado com os sintomáticos, né? A reação, quando é moderada, a gente normalmente suspende transfusão, né? Até para avaliar, porque normalmente são sintomas mais persistentes, certo? Lembrando que reação leve aqui ele coloca, né? Isso é interessante, a gente vai se basear assim, dados concretos, né? Elevação de 1 a 2 graus
acima de 38, mas menos que 39, é associada a racha ou prurido, sem sintomas tão graves, é considerado reação leve, e a reação moderada é quando tem um aumento maior que 2 graus ou uma temperatura maior que 39, com sintomas que nos chamam mais atenção, né, sintomas mais fluidos, tá? E aí são Eu vou pedir, eu vou pedir um adendo para o doutor Paulo, certo? Só para voltar um pouquinho o slide, Paulo, por favor. Só para lembrar que esse guideline é um guideline britânico, né, da Sociedade Britânica de Hematologia e Hemoterapia, e ele difere um pouco das recomendações que nós fazemos, né, em relação a continuar ou não a transfusão, né? Lá aqui nas nossas recomendações mesmo, lembrar que a gente está vendo um serviço, né, de outro país, isso é importante para nós parametrizarmos, nos compararmos, né, verificarmos nossas condutas e, né, avaliarmos em relação a outros serviços. Isso é uma boa conduta a ser feita, né? Lembrando que aqui, né, a gente recomenda que só se retorne à transfusão quando for reação alérgica leve, né? Qualquer outra reação, a gente recomenda que pare e não se continue a reação, né? Febre, mesmo febre de não tão, né, forte intensidade, a gente não recomenda o retorno à transfusão, né? Só para reforçar essa diferença, né, em relação ao guideline britânico e às nossas condutas aqui no EMOS. Ótimo. Realmente, na minha pouca experiência que eu tive, a gente sempre suspendeu, né? Eu estava lendo e realmente foi um conduto diferente, mas eu falei, não, talvez realmente seja algo de de experiência do serviço, né? Mais interessante a gente ver as diferenças mesmo, né? Em cada país, cada realidade. Como a gente já conversou, na verdade, né? Os sinais e sintomas das reações transfuncionais são aqueles que a gente já viu. Febre, calafrios, até sintomas mais graves, né? Angioedema, dispneia, estridor, hipotensão, tá? Então, são os mais diversos, certo? Bem, aqui é uma tabela que o artigo trouxe. Assim, não é uma tabela tão didática, não, na verdade. Eu trouxe mais porque era uma tabela do apêndice, eu também não quero que a gente se detenha à leitura, mas assim, ele vai colocar o que é chamado de leve, o que é chamado de moderado, o que é chamado de grave. Só lembrando assim, a parte grave é muito simples a gente ver. Grave é quando eu tenho sintomas ameaçadores, né? Eu tenho uma febre muito alta, associada a outros sintomas que levem a queda do estado geral. Na reação alérgica, a grave é quando eu tenho comprometimento de via aérea, sinais de anafilaxia, né? Aquele paciente que está com estridor, tá hipossaturando, né? E a hipotensão é aquele que tem sinais de choque, acidemia, comprometimento de órgãos vitais, né? Então, isso, assim, essa tabela é mais teórica, mas assim, é mais para a gente entender, quem quiser olhar o pé da letra, o que é que o artigo colocou como reação leve, moderada ou grave, tá? Mas depois a gente pode olhar até com mais calma. Bem, como a gente falou, o manejo inicial é tratar guiado por sinais e sintomas, tá? Não dá para a gente esperar a investigação, né, do que aconteceu para tratar uma reação grave, por quê? Porque os sintomas podem ser súbitos, a deterioração do estado geral do paciente pode ser muito rápida, né? Então, assim, a gente vai fornecer suporte de oxigênio para aqueles pacientes que estão espineia, a gente vai fazer medidas para broncoespasmo naqueles pacientes com sibilos, né? De acordo aí com a gravidade, e a partir da gravidade a gente vai acrescendo aí novas medidas de acordo com a necessidade do paciente. Bem, interessantíssimo. O paciente teve uma reação, está grave, começou a ter estridor, comprometimento de via aérea com sinais de obstrução, parece que uma anafilaxia. Conduta extremamente grave, a gente tem que tomar uma conduta imediata. Adrenalina intramuscular. Normalmente é o que a gente faz, é rápido, é efetivo. A gente pode repetir aquelas 5, mais ou menos, minutos, tá? A dose que a gente faz para adultos é onde a gente tem mais experiência, né? Enfim, a gente trabalha principalmente 0,5, né? Na coxa, tá? Mas crianças também a gente faz uma dose um pouco menor, 0,3, e menor que 6 anos, 0,15. O artigo ele coloca assim, que é importante assim, a gente comentar. É uma emergência. Então, pacientes plaquetopênicos, pacientes coagulopatas, a gente não deve evitar fazer a medida por conta da plaquetopenia. Com emergência, a gente vai precisar fazer, porque senão o paciente vai evoluir com um comprometimento grave aí do estado geral, tá? Fazer expansão volêmica, esses pacientes, às vezes, a pressão
cai de forma muito abrupta. Se tiver alguma manifestação cutânea, a gente faz antistamínico, na nossa realidade a gente faz muito fenidamina, né? E eu, no paciente que sibila bastante, a gente pode fazer a nebulização, né? Apesar de que a adrenalina também vai agir nesse contexto, mas até os de broncodilatador EV, né? A gente pode fazer efeito aí naqueles casos mais graves. A gente já teve vários, assim, né? Infelizmente, eu já vi alguns casos, né, de broncoespasmo grave, né, estudou, que a gente teve que fazer tudo e mesmo assim o paciente não conseguiu sair daquela medida. Então, assim, não devemos brincar, não é nem brincar, mas subestimar, né, esses quadros de anafilaxia, de estridor, é algo realmente bem preocupante. Aquele paciente que tem uma hipotensão durante a transfusão, mas não está com sinais de anafilaxia, não está com angioedema, não está com aquele racha importante, não está com estridor, né? Não está com sobrecarga volêmica. A gente pode pensar em compatibilidade ABO ou contaminação bacteriana, né? A bolsa foi tocada, teve algum erro ali entre a tipagem e a ABO, que é uma coisa mais rara, mas enfim, tem que sempre a gente estar atento, sempre pensar, né? Porque, enfim, que Deus me livre, mas pode acontecer. E contaminação bacteriana, que assim, vai ter normalmente, né, elevação de temperatura, normalmente acima de 39 graus, né, pode ter calafrios, né, tremores, queda do estado geral, né, e a gente vai precisar fazer culturar o paciente, via periférica, acesso central, se estiver presente, fazer antibioterapia de amplo espectro, que o paciente está no setor hospitalar, tá? Notificar, obviamente, a agente transfusional e culturar a bolsa e fazer quarentena desses hemocomponentes originados daquela doação, tá? Ah, mas só pode acontecer hipotensão na contaminação bacteriana, na Helicobacter BO? Não, né? A gente pode também ter, por exemplo, na trale, mas não é o habitual, né? O habitual, a principal clínica da trale é de espineia, né? A trale é manejo respiratório, é manejo de oxigenoterapia aí para tratamento, tá? Bem, e aí é o que a gente vai falar agora, né? A dispneia grave sem choque, né? TACO, que é a sobrecarga volêmica associada à transfusão, a lesão pulmonar aguda associada à transfusão, que é o trale, e a dispneia associada à transfusão, que é o quadro bem mais de exclusão, algo bem mais complicado a gente conseguir determinar de forma clara, tá? É importante a gente distinguir o que é trale do que é TACO, né? Porque o TACO aquela sobrecarga volêmica, a gente vai fazer uso de quê? De terapia, vai ser aquele paciente que está muito com gesto, está com balanço positivo, é aquele paciente que já tem um sinal de IC, né? Que o manejo vai ser de terapia. Na TALI, o manejo é suporte ventilatório, né? E aí o diurético pode até, inclusive, aumentar a mortalidade de um paciente com TALI, porque ele já tem um intravascular depletado, tá? Então, assim, você pode fazer, às vezes é difícil a gente saber o que é TALI, o que é TACO, naquele momento inicial. Aí você pode até fazer um diurético ali, que está na dúvida, mas assim, o contexto, depois que quando você for percebendo, vai te direcionar para uma dessas etiologias, tá? E aqui, esse fluxograma também é do apêndice, é bem interessante. Eu vou até aumentar aqui para vocês verem, ó. Ele coloca aqui que o comprometimento respiratório, né, relacionado à transfusão, e aí, o paciente tem edema pulmonar, tem o exame físico que crepita, ele tem um raio-x aí sugestível, se sim, a gente vai avaliar o status cardiovascular. É aquele paciente hipertenso, taquicárdia, urgência jugular, né, tem uma segurança cardíaca aumentada, toda demasiada, tem algum sinal de hipertensão arterial esquerda, tem um ProBNP aumentado, né, fez um balanço muito positivo, se sim, isso fala muito mais a favor de TAC, tá? Agora, não, aquele paciente tem um infiltrado pulmonar, surge nas primeiras 6 horas, mas ele não é aquele paciente que tem sinais de hipertensão, edema periférico, urgência jugular, não tem, não parece ser. Então, assim, você tem que, poxa, talvez não seja tão parecido com o TAC, seja mais uma trale, né? Que a trale eu vou ter os sintomas, né, respiratórios dentro das primeiras 6 horas da transfusão, não relacionados aí à condição subjacente do paciente, tá? E claro que a agente nacional deve ser acionado, né, para fazer o recal aí das bolsas que ocorreu a suspeita do TALI, certo? Aqui é outra tabela do apêndice, que também não é
obviamente, didática, mas eu trouxe porque fica aí para depois vocês observarem com calma, né? Chama atenção os fatores de risco para o trale, né? As lesões pulmonares diretas, seja por pneumonia, por aspiração, inalação tóxica, até múltiplos traumas, grandes queimadas, tudo isso pode precipitar, né? Aí, esses são fatores de riscos possíveis para trale, né? Mas eu não vou ter aquela clínica de IC, né? Aquela clínica de congestão, aquela clínica de que é muito comum no taco, né? Na TAD, né, na dispneia acilar transfusão, é um quadro muito mais, menos florido, assim, é mais difícil a gente poder entender direito, diferenciar ela com tanta clareza. Mas taco e tralha a gente consegue entender melhor, né, assim, a diferença. Bem, o diagnóstico das reações transfusionais moderadas é similar às graves, né? Claro que no tocante o manejo imediato é diferente, né? E assim, a transfusão, aqui no artigo ele coloca que assim, a transfusão só deve ser retomada após a devida investigação, né? No nosso caso, a gente tem a rotina de parar a transfusão aí, e aí fazer a investigação, né? Tá? Como eu falei, somos moderados, aumento de temperatura maior que 2 graus, febre maior que 39, como a gente já falou, né? Nesses casos que eu tenho um aumento de temperatura muito alto, maior que 39, um aumento de temperatura maior que 2 graus, chama muito a atenção para a contaminação bacteriana. Chama demais, tá? Então, assim, contaminação bacteriana ou reação hemolítica deve ser algo considerado, né? Tá? O paciente pode fazer hipotensão, calafrios intensos, né? Então, assim, aquele quadro bem florido, tá? Nos pacientes com sintomas alérgicos moderados, vai ser aquele angioedema, aquela dispneia, mas que não tem um estridor muito grave, o paciente não está hipossaturando, né? Então, eu vou poder fazer antihistamínicos, beta-agonistas, fornecer oxigenoterapia, tá? E, assim, o corticoide é uma coisa que a gente costuma fazer bastante, né? Mas ele tem um papel mais na resposta inflamatória tardia, tá? E aí acaba que não vai ter tanto benefício para a reação transfusional aguda. Bem, a reação leve, a gente tem um aumento de temperatura de 1 a 2 graus, mas não maior que 39, e são sintomas que podem ser tratados com sintomas, paracetamol, febre isolada, né? E aí a gente pode até também manejar reduzindo a transfusão, a velocidade da transfusão e tratar com antihistamínicos, né? No caso, como o professor falou, né? Se for febre, a gente não vai, a gente vai suspender, né? Mas no caso de uma reação alérgica muito leve, a gente pode fazer um antihistamínico, reduzir a dosagem de infusão e ver como é que o paciente fica. Claro que isso vai acontecer sempre reavaliando o paciente. Bem, aqui são os graus de recomendação, né? Dessas reações do que a gente acabou de conversar, é muito do que a gente já falou. Grau de recomendação 1A, que eu tomei a liberdade de chamar a atenção, porque é o tratamento com adrenalina. E ele coloca que pacientes que são plaquetopênicos ou que têm algum tipo de coagulação também devem receber adrenalina intramuscular, né, se eles tiverem uma reação anafilática, dado a gravidade do caso. Isso, grau de recomendação 1A, tá? Bem, na investigação, toda reação, a priori, deve ser considerada como reação relacionada à transfusão, tá? Então, todas vão ser investigadas, tá? E aí, a gente tem investigação padrão, né? Nas reações moderadas a graves. Toda reação moderada a grave, a gente vai pedir hemograma, função renal hepática, um raio-x ali, se tiver alguns sintomas respiratórios, né? A bolsa vai voltar para o laboratório, a agência nacional já vai ser comunicada, né? E se a gente constatar a associação, né, dessa reação com aquela bolsa doada, essa bolsa vai ser descartada, tá? Fazer HLA, HPA, o HNA, né, antes de plaqueta, leucócito, se o paciente não tiver uma plaquetopenia intensa, sinais de refractária plaquetária, leucopenia aguda, não é feito de rotina, não, certo? Na investigação, então aqui, outra tabela legal. Na investigação das reações moderadas a graves, fazer a investigação padrão, como a gente já viu, hemograma, função renal, fazer raio-x para aqueles pacientes que têm algum comprometimento, tá? Mas, se for uma reação febril, a bolsa volta para o laboratório, a gente vai fazer compatibilidade, amostras, pegar amostras para repetir teste de compatibilidade e o TAD, amostras pré e pós-transicional,
tá? E no caso de TAT positivo, a gente vai fazer a LUAT, né, para poder identificar o que está acontecendo melhor esse anticorpo, tá? Dosar aptoglobina, LDH, fazer um painel de coagulação, tá? E culturar esse paciente, amostras de hemocultura, tá? No caso dos pacientes com dispneia, sibilos, alguns sinais de anafilaxia, além da investigação padrão, a gente vai fazer check-out, oxigenoterapia, saturação, gasometria, né? Importante lembrar que nos pacientes que têm uma reação anafilática grave, quase que imediata, 1 hora depois, enfim, a gente pode pensar em pedir dosagem de triptase sérica, tá? E naqueles pacientes com sintomas respiratórios, né, que possam, a gente nos faz pensar que tem algum comprometimento aí do coração esquerdo, dosar um ProBNP, fazer um eco, né, para poder identificar se o paciente tem ou não aí algum sinal de insuficiência cardíaca, tá? Nos casos de hipotensão, também a gente investiga muito parecido como febre, né? Muito que a gente já discutiu acima. Aqui é basicamente o que a gente falou agora, né? Os dados de recomendação, que a gente já explicou agora há pouco, só mostrei os dados de recomendação, que variam então de 1B a 2C, tá? Dessas características de diagnóstico, de investigação diagnóstica, na verdade. Nas reações recorrentes, aquele paciente que tem reação febril não hemolítica recorrente, a gente pode pensar em fazer, né, um paracetamol antes, né, para ver se o paciente evita ter essas reações, mas assim, se isso ficar recorrente, a gente pode fazer uso de hemocomponentes lavados, né, nesses pacientes que têm reação febril aí persistente. Nas reações alérgicas recorrentes, os pacientes eles podem receber outras transfusões, né, sem uma investigação prévia, né, se uma reação for leve, né, a gente pode diminuir a velocidade de transfusão, fazer antihistamínico. Agora, na reação grave, por exemplo, moderada grave, se o paciente fez plaqueta por afese, eu vou tentar fazer push plaqueta, né, buff coach. Se vou pensar em antihistamínico, eu posso até pensar naquele paciente que fez uma reação muito grave, moderada grave, fazer transfusão de plaqueta com sardiemácios lavados, tá? Pacientes submetidos a plasmafés que tiveram reação moderada grave, utilizar plasma tratado com detergente solvente, tá? E sempre ter um apoio, aí sempre ter uma comunicação com os doutores da alergologia, da imunologia. Na deficiência de GA, é uma condição rara, tá? As reações anafiláticas em pacientes com deficiência de GA são raras também, tá? Mas aí chama atenção que são reações anafiláticas rápidas, que ocorrem dentro dos primeiros 15 minutos da transfusão. Então, esses pacientes que têm essas reações anafiláticas aí dessa maneira, vale a pena, a gente deve pedir os níveis de GA desse paciente. Então, assim, o paciente que teve deficiência de GA e tem história de reação transfusional, ele deve fazer constar de massa plaquetas lavados, tá? Agora, se for uma emergência, né, o paciente está com hemorragia, né, uma emergência, a gente vai fazer um componente padrão e vai monitorar aí como é que ele vai ficar, tá? No paciente sem deficiência de GA, né, com história de reação, mas sem história de, aliás, no paciente com deficiência de GA, sem histórico de reação, a gente pode fazer hemocomponente padrão. Se aquele paciente não teve reação, não tem por que eu fazer um componente lavado, somente porque esse paciente tem deficiência de GA diagnosticada, certo? Bem, aqui os dados de recomendação de tudo que a gente falou, né, em relação ao manejo subsequente, em relação à discussão com o imunologista, alergologista, né, a questão das reações febris recorrentes, as reações alérgicas moderadas e também dos pacientes com deficiência de GA. O grau de recomendação do que a gente já comentou varia entre 2B e 2C, tá? Bem, para concluir, né, as reações moderadas a graves elas devem ser reportadas aos centros de hemovigilância de acordo com a legislação do seu país, cada um vai ter particularidades, né, e aí são interessantes a gente conversar e entender também a realidade de outros países, tá? Aqui, na ocorrência de contaminação bacteriana, trale, ou neutropenia ou paquetopenia grave associada à transfusão, o hemocomponente daquele doador deve ser removido do banco fornecedor, tá? E o Comitê Transfusional do Hospital, ele vai garantir investigação apropriada das reações transfusionais, planejar futuras transfusões para o paciente, né? E garantir que essas reações sejam encaminhadas aos serviços de hemovigilância,
certo? Eu acho que era isso que eu queria discutir com vocês. Foi um prazer. E eu deixo aí aberto a discussões, a comentários. Muito obrigado. Boa tarde a todos, né? Gostaria de agradecer a brilhante apresentação do Dr. Paulo Henrique. Queria dizer que está aberto para perguntas tanto né, na conversa aqui da online, como também podem abrir o microfone e falar, né? A gente está aqui com a doutora Cláudia, nossa agora coordenadora da imunohematologia, né? A doutora Denise está, né, em Londres, está indo para Londres, né, fazer o seu pós-doutorado, né, nós já estamos esperando com ansiedade. Enquanto isso, a doutora Cláudia, né, honrosamente, corajosamente, né, assume a posição da doutora Denise e né, com a coordenação da Imuno, e onde recebe as amostras, uma parte das amostras da investigação das reações transfusionais, né. Então, doutora Cláudia, quer comentar alguma coisa com o doutor Paulo, perguntar alguma coisa para ele, ou para os residentes que estão assistindo a aula? Eu ia... Tá dando para me escutar? Que eu não sei se o microfone aqui tá... Tá sim, tá ok. Eu ia só... Desculpa, nossa, agora começou o barulho aqui. Bem na mesma hora. Eu ia só elogiar, assim, a apresentação do Paulo. E dizer que eu acho bem legal esse... Não sei se tá dando para me escutar, gente. Tá ruim? Se tiver, eu vou para outro canto. Tá ótimo, doutora. Bem na mesma hora. Eu ia dizer que eu acho bem legal esse guideline, assim, a forma como ele organiza, assim, pelos sintomas, pelo quadro do paciente, porque naquele momento inicial, muitas vezes a gente não sabe ainda qual é a reação que o paciente está apresentando, né? Do jeito que ele organiza, fica mais fácil da gente tomar alguma conduta, né? Só que eu queria reforçar aquela questão que o Dr. Franklin já falou, que a gente não segue exatamente o que tem nesse guideline em relação a não retomar a transfusão. A gente realmente, a gente suspende. A nossa portaria orienta que, nesses casos de febre, não é para retornar. Então, a gente segue ela, e isso faz bastante sentido, porque tem algumas situações de incompatibilidade ABO, que o paciente, como é algo que depende do sistema imunológico do paciente, ele não tiver com o sistema imunológico, digamos assim, funcionando normalmente, ele pode ter pouquíssimos sintomas inicialmente. Então, já aconteceu, a gente já pegou alguns casos assim, que o paciente teve só náusea e recebeu uma transfusão com incompatibilidade ABO, e posteriormente evoluiu até com óbito. Então, por conta disso, qualquer sintoma, a gente recomenda parar. A portaria ainda deixa, realmente, se for uma reação alérgica leve, tudo, a gente voltar à transfusão depois da melhora dos sintomas. Mas, assim, realmente, em geral, a gente recomenda evitar, porque a gente acha muito arriscado. A gente acha só que vale a pena, talvez, ponderar, retornar, quando é um caso de um paciente com sangue raro, porque são situações, às vezes, que se o paciente estiver muito grave precisando da transfusão, se não for aquele hemocomponente, não vai ter outro para fazer, muitas vezes. Então, se for, dependendo da situação, né, se for uma reação febril, hemolítica, que é uma febre que se resolveu, não foi sustentada, você pode até pensar em retornar, mas via de regra, a gente suspende mesmo, certo? E eu só também queria reforçar que sempre que isso acontecer, prestar atenção lá em enfermaria, se tem outro paciente transfundindo, porque às vezes houve uma troca entre os dois pacientes. Então, você para no paciente que você está tendo a reação, mas muitas vezes você vai ter que parar a transfusão naquele momento do outro paciente até você esclarecer a situação, né? Tem que checar as identificações, parece besteira, mas em geral, quando acontece algum tipo de erro, é nessa hora, nessa parte da identificação. Então, a identificação do paciente da bolsa é essencial. Aconteceu já algumas vezes esse ano, por exemplo, não é besteira, acontece mesmo, tem que checar. E eu queria só reforçar também a importância de notificar. A notificação, ela é importante para a gente, tanto porque a gente tem que ter noção de quanto está acontecendo de reação, sempre tem. Então, se não tiver notificação, é um sinal de que não está funcionando adequadamente, como também porque tem algumas reações que a gente tem um risco para outras pessoas envolvidas, outros indivíduos, né? Então, é super importante a notificação. Né? Se é uma reação hemolítica, por exemplo, pode estar acontecendo uma troca de hemocomponentes e outro paciente está nisso também.
ou então se é um tralha, às vezes a gente vai ter que segregar os outros hemocomponentes daquele doador, vai ter que fazer investigação, ou, enfim, tem situações que a gente realmente precisa ter o conhecimento para evitar que outras coisas piores aconteçam. Então, eu queria reforçar a importância disso. Acho que era isso que eu tinha para comentar. Alguém tiver alguma questão também, algo para falar? A doutora Suzana também está conosco. A doutora Suzana é hematologista hemoterapeuta, né, da EBSER. Boa tarde, doutora Suzana. Né, responsável técnica coordenadora do NUTRAN, do Núcleo Transfusional do IJF, responsável técnica pela agência, e também faz parte da equipe de hematologia e hemoterapia do Hospital Universitário Walter Cantídio, e também aqui do EMOCE, a nossa coordenadora da aférese terapêutica. Doutora Suzana. Oi, boa tarde. Tá me ouvindo? Pronto, assim, eu até achei bem desafiador, né, o Franklin trazer esse artigo, porque eu acho que muda muito os paradigmas do que a gente faz na prática hoje, nessa questão de ver, reavaliar o paciente, considerar reinstalar um componente no paciente suspeito de reação. Só para falar que, na verdade, por mais que hoje a gente tenha possa retornar a infusão do hemocomponente quando apresenta reação alérgica leve, até por situações particulares da instituição, no complexo da EBSER, a gente, na verdade, não retorna nem em suspeita de reação, né? Mas, assim, eu acho que seria uma coisa para a futura, que a gente até começar a pensar nessa situação. Assim, hoje, acho que é uma coisa impossível na nossa realidade, né? A gente ainda tem a questão de ter reação extremamente subnotificada, né? E eu acho que ainda falta muito até o envolvimento da parte médica em relação a ver um paciente, a gente conseguir notificar a reação em tempo hábil, o médico ver, avaliar o paciente, medicar. Então, assim, tem muita coisa na rotina, no dia a dia, que a gente mal consegue seja acompanhar da transfusão de forma adequada. Imagine acompanhar, checar, ver se remitiu para reinstalar o meu componente. Porque, assim, por mais que você possa reinstalar, não precisa reinstalar e ficar do lado do paciente, né? Ele reforça isso no artigo. Né, que a gente acaba tendo essa carência de profissional para prestar essa assistência, né? Mas eu também acho interessante essa questão de até poder pensar nisso, até porque algumas situações a gente acaba perdendo meu componente, porque às vezes o paciente altera algum sinal vital, que nem configura a reação transfusional ainda, e os hemocomponentes são suspensos, né? A gente já pega algumas situações que não são tão frequentes no HU, o paciente elevou a temperatura, mas nem aumentou o grau, nem passou de 38. E aí suspende a transfusão e aí descarta o componente, situações que ainda poderia até aguardar um pouquinho. Né? Mas, assim, eu achei o artigo bem interessante. Mas ainda não dá para a gente colocar na nossa prática, mas acho que já vale a reflexão, né, em cima das mudanças futuras. Acho que o microfone está desligado. Eu queria perguntar, aproveitar e perguntar para o doutor Paulo, né, que é médico, né, residente do Hospital Universitário Walter Cantídio, né, o que é que o Hospital Walter Cantídio tenta fazer para prevenir ou para minimizar a ocorrência da sobrecarga volêmica, do taco nas reações, né? O Hospital Universitário Walter Cantídio, aqui no Ceará, né, é um dos hospitais onde a hemoterapia, né, ela é de vanguarda, né, de apontamento para os outros hospitais, e vocês têm, Paulo, né, uma característica interessante em relação a identificar possíveis realizadores da sobrecarga volêmica. O que é que vocês fazem no hospital universitário para tentar minimizar a sobrecarga volêmica, que é uma reação bastante preocupante, que pode levar à morte ou a uma morbidade importante do paciente? Doutor, na verdade, assim, a gente, as principais estratégias que eu acho que a gente tenta, principalmente a gente na EMAT, né, na enfermaria, que a gente acaba transfundindo com uma frequência maior, né? Primeiro, avaliar a real necessidade, né, da transfusão, né? Enfim, tem o volume da transfusão, né? Mais um volume. Segundo, tentar ver o balanço hídrico daquele paciente, se aquele paciente está com um balanço hídrico acumulado muito positivo, como é que está essa parte, esse paciente já tem um comprometimento respiratório,
de base que possa, ou talvez um comprometimento cardíaco de base que já possa favorecer o surgimento de uma sobrecarga volêmica associada à transfusão. Então, assim, avaliar o status clínico dele, né, sempre pensar se aquela transfusão é indicada ou não, e nos pacientes que são nessa transfusão, mas eles têm um comprometimento aí de sobrecarga, fazer uma diureterapia, tentar deixar um balanço hídrico mais para neutro, né? E até mesmo aqueles pacientes que a gente já tem um certo receio de fazer, né, a sobrecarga volêmica, fazer uma transfusão assim mais prolongada, né? A gente já faz a plaqueta aí em 1 hora, né? A gente não tem o costume de fazer a plaqueta aberta. A transfusão nesses pacientes mais debilitados, a gente costuma fazer em 4 horas, né? Tudo isso a gente consegue ver de forma mais de perto sinais de sobrecarga volêmica. Mas só para reforçar que, assim, apesar de todas as orientações que a gente passa, que na verdade é para toda a instituição, a gente, quando você vai fazer a solicitação, a requisição de transfusão, existe um questionário, né, que é o questionário baseado no SHOT, né, o questionário de saco, que são perguntas que você vai responder, que são situações que o paciente pode ter um risco de sobrecarga volêmica, né? Que aí estou alguns, que é paciente periférico, está fazendo estudo por medicações, tem disfunção renal, albumina baixa, né? Esses fatores de risco, que se você assinar se um for sim, aí você realmente vai ter que pensar em outros cuidados com o paciente, como fazer a transfusão ajustável, realmente reforçar a questão do peso do paciente, ajustar a dose se necessário alicotar no componente e fazer a transfusão no tempo adequado, lembrando que não existe protocolo de hemose, né? Então, assim, toda transfusão você tem que particularizar toda a velocidade de infusão de acordo com o seu paciente. Perguntando, Suzana, Paulo, né, que trabalham aí no Hospital da Universidade Walter Cantídio, vocês aplicam esse questionário, né? Tem um questionário, né, que tenta identificar aqueles pacientes com risco maior de taco, e, se eu não me engano, o HU já estava aplicando esse questionário para solicitação das transfusões, ou ainda não? Achei que já tivesse... Não, já tem um tempo isso. Todas as transfusões, então, quando vai fazer a transfusão pelo master, né, que a gente faz pelo sistema, então, quando você vai fazer a requisição pelo master, ele sempre abre esse questionário para você preencher. E o taco no Reino Unido, na Europa, né, é uma das reações transfusionais onde se gera bastante preocupação, né? Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma preocupação muito com as reações hemolíticas, com as trocas de amostras, né? O taco, né, ainda não aparece sozinho como uma das grandes né, reações, não sozinho, né? Mas lembrar que nós temos as reações transfusionais subnotificadas, e o Hospital das Clínicas, né, começou a adotar, né, já há algum tempo esse questionário, que é bem interessante, que tenta identificar aquele paciente de potencial risco para o taco, né? Aí o que a doutora Suzana falou também, que é importante, né, e faz parte da segurança transfusional, é justamente isso: a gente precisa registrar, tanto na prescrição como no prontuário do paciente, o motivo da transfusão. Na prescrição, a gente tem que indicar a velocidade da transfusão que nós queremos, que o médico quer, né? A Suzana falou, não existe um protocolo do EMOSS ou da agência transfusional de transfusão, vai depender do paciente, e quem mais conhece o paciente é a equipe médica, a equipe de enfermagem, né? A equipe médica que vai estar escrevendo a prescrição. E não se esqueçam de registrar no prontuário mesmo, não só na prescrição, o motivo da transfusão, né? Que está sendo solicitado. E só reforçar uma coisa em relação ao que a Cláudia falou, porque assim, é sempre interessante essa questão da comunicação com a gente da agência transfusional, principalmente assim, quando são reações suspeitas de contaminação bacteriana e cálice, né, porque a gente tem que notificar imediatamente o hemocentro coordenador para poder segregar fazer a avaliação e segregar os hemocomponentes para evitar a exposição, o risco a outros prováveis possíveis infectores, né? E também no caso da sobrecarga volêmica, que é interessante sempre avisar a gente, porque na agência a gente já coloca a observação da transfusão, né, no SPS, então numa posterior, numa transfusão subsequente, então já vai ter esse alarme, vai ter esse alerta que o técnico já vai questionar a gente, se pode fazer aquele volume, para entrar em contato, e sinaliza para a gente entrar em contato com o médico, para orientar, reforçar de novo a questão da velocidade da dose, né, e da velocidade de infusão, para evitar
recorrência da reação. Quero agradecer novamente ao doutor Paulo. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Alguma pergunta? Eu queria só reforçar aqui com a gente. Paulo, muito obrigado pela. Você gostaria de falar alguma coisa? Doutor Paulo, fale, se despeça da nossa audiência, por favor. Só agradecer mesmo aí pela oportunidade e pelos comentários de todos. Obrigado. Eu queria agradecer a todos, reforçando que esses dados a Niédia Carvalho pode abrir seu microfone e falar. Levantou a mão. Tá certo. Doutor Franklin, eu sou enfermeira aqui da agência do Hospital da Mulher. E a gente tem identificado aqui nas prescrições médicas que eles colocam habitualmente a questão de, na prescrição, tipo, em vez de colocar o gotejamento, eles colocam entre parênteses de acordo com a rotina do hemócio, né? Então, assim, fica um tanto vago e, por conta disso, a gente vê dificuldades, e especialmente porque nesse período a gente está recebendo muita enfermeira nova aqui também, né? E eu vou conversar com a doutora Ana Paula, né, para a gente tentar alinhar isso aí, né, para dar mais segurança para a enfermeira dos postos, né, de internação. E a gente precisa ter isso bem definido, né, porque tendo a prescrição médica, a enfermeira vai ficar mais tranquila, né, do que ela tem que verdadeiramente observar em termos de gotejamento, né? Então, é uma dificuldade nossa aqui. Se a prescrição, não só aí, Niédia, obrigado pela participação, né? É uma dificuldade que a gente encontra em vários hospitais. A gente tem tentado fazer uma campanha de conscientização para que o médico, né, prescreva o gotejamento, né? Se ele quer lento nos primeiros 15 minutos, se ele quer constante no período todo da transfusão, se ele quer em 1 hora e meia, se ele quer em 3 horas, né, dependendo do paciente, se ele quer rápido, se for um choque, né, hemorrágico. Então, é importante que o médico ele prescreva, porque ele é que vai estar avaliando a condição clínica do paciente e o gotejamento, né, a velocidade da infusão do hemocomponente. A gente reforça sempre com a Verônica, a Sabrina agora está na coordenação das agências também, está reforçando junto com os hospitais. Se a prescrição for eletrônica, fica mais fácil de ter esse reforço, porque você pode, na prescrição eletrônica, só liberar a solicitação caso o médico prescreva o campo, né, de infusão, né, da velocidade de infusão. Mas vamos conversar também juntos com a doutora Ana Paula Constâncio, né, a responsável técnica da agência do Hospital da Mulher, né, para que a gente possa ajudar nessa não conformidade, né, da agência para dar mais segurança para o paciente. Mas obrigado pela colocação. Tá ok, doutor. Muito obrigada. A gente é que agradece, Niédia. E reforçando, lembrando que aquela taxa de reação transfusional que o doutor Paulo nos mostrou, ela é no Reino Unido, né? E ela reflete a universalização da filtração dos hemocomponentes do Reino Unido, né? O Reino Unido, a Inglaterra, eles filtram os hemocomponentes universalmente, assim como a Europa, por isso que ele tem taxas de reação transfusional, de febre, né, reação febril hemolítica e outras reações mais baixas do que naqueles países que não adotam a filtração universal dos hemocomponentes. E reforçando, né, que o Hemose, desde 2015, já filtra universalmente todos os hemocomponentes, não é uma obrigatoriedade em todo o Brasil, mas o Hemose, entendendo da importância dessa medida, já adotou isso desde 2015, então todo paciente, independente se o médico solicite ou não esse hemocomponente, se for do Hemose, ele irá filtrado, isso diminui muito a possibilidade do paciente ter reação transfusional, né? Só para reforçar. Queria agradecer a todos, participação da doutora Cláudia, da doutora Suzana. Semana que vem nós estaremos novamente com a sessão doutor Murilo Martins ou doutor Armando Campos, são nossos 2 médicos hematologistas e hemoterapeutas que nós homenageamos nessas sessões, né? E gostaríamos de contar com a presença de todos, até próxima quarta, às 13h30. Né? Hoje foi online exclusivamente, né? Mas na próxima sessão nós temos a parte híbrida, né? Que a gente tem uma parte no auditório aqui do Hemose, que puder participar, e a parte online também. Um abraço a todos e até semana que vem.